Para crescer profissionalmente no mundo de hoje, não basta fazer cursos, ter um cargo ou conseguir um contato. Quer saber qual é o ingrediente secreto que pode te ajudar? Provavelmente ninguém te contou isso ainda. É algo que as empresas mais competitivas do mundo já descobriram, algo que a neurociência confirmou e algo que você pode começar a usar a partir de hoje, se ainda não o faz. O mais interessante, muitas vezes, quando você o encontra, incomoda. E esse incômodo é exatamente o sinal de que você está no caminho certo. Hoje te conto do que se trata. Apresenta este podcast, Arcos Dourados. Você busca potencializar o seu desenvolvimento profissional? Bem-vindos ao Amplie Seu Potencial, um podcast do MacCampus Comunidade. Está claro que para crescer profissionalmente é fundamental estudar, praticar, trabalhar em equipe e desenvolver muitas outras habilidades. Mas então, qual é esse ingrediente secreto que muitas vezes não consideramos quando pensamos no nosso próprio crescimento? A resposta é a diversidade. A diversidade é o reconhecimento de que as pessoas são diferentes umas das outras nas múltiplas dimensões da nossa vida. Raquel Berrocal Cibaja, especialista em diversidade. A diversidade não representa só o gênero, ou a etnia, ou a idade, que são as visíveis. Também há as invisíveis a nível cognitivo, que são as formas de pensar, os estilos de aprendizagem, personalidades e maneiras de resolver problemas. Eu gosto de definir a diversidade como uma característica inata do ser humano. Se pararmos para pensar, não existe nenhum ser humano que tenha exatamente a mesma identidade. Marcelo Baldino, diretor da Belonging, especialista na formação de equipes a partir da diversidade. Minhas necessidades e prioridades não são universais. Assim como eu tenho as minhas, meus colegas, meus amigos, meus pais, meus colegas de outros países e outras pessoas também terão suas próprias necessidades, prioridades e obstáculos. Os outros não são reflexos do que me parece importante. É claro que existe a tentação de tentar uniformizar as pessoas e fazer com que todas pensem da mesma forma, mas isso é basicamente impossível e vai diretamente contra essa característica inata da humanidade. Já entrou alguma vez numa equipe de trabalho e sentiu que não se encaixava completamente, que pensava diferente ou que vinha de outro lugar? Esse incômodo que às vezes dá vontade de evitar, acontece que é exatamente o que o seu cérebro precisa para crescer. Às vezes, a diversidade incomoda porque representa uma forma de nos tirar de um molde que acreditamos e nos confronta com a transformação. Nos ensina a pôr em questão as nossas próprias crenças, a escutar ativamente, a viver com as incomodidades, a ampliar as nossas capacidades de empatia e a desenvolver um pensamento crítico. Ou seja, nos convida a sair da nossa zona de conforto. A diversidade costuma causar desconforto devido a uma característica inata da humanidade. O que no fundo motiva esse desconforto é o medo. Há uma característica evolutiva do ser humano que basicamente nos ensinou que qualquer ser que não pertencesse à tribo era uma ameaça em potencial e que precisávamos nos preparar para fugir ou lutar. Não vivemos mais nessa época, mas nosso cérebro continua funcionando basicamente da mesma maneira. Eu não nasci automaticamente preparado para me sentir à vontade com pessoas diferentes de mim. Tenho que passar por esse desconforto. Por isso sugiro o seguinte nesse processo: exponha-se à diversidade, exponha-se voluntariamente a esse desconforto. A ideia não é evitar o conflito, mas aprender a lidar com ele. Quando há diversidade ao seu redor, sua mente sai do piloto automático, pensa mais, avalia melhor e aprende muito mais rápido. Não é apenas motivação, é literalmente como o seu cérebro funciona. A diversidade nos desafia, nos expande e nos permite aprender com o que é diferente. A neurociência explica isso, e é realmente fascinante. Ao lidar com a diversidade, com o que é diferente, conseguiremos avançar na integração de conceitos ou experiências que talvez não estivessem conectados. Francisco Parada, diretor do Centro de Estudos de Neurociência Humana e Neuropsicologia UDP. E esse tipo de complexidade que nos exporá a novos contextos e novas ideias tornará mais flexíveis os padrões de resposta que teremos. Se a gente está sempre submetido aos mesmos discursos, aos mesmos estímulos, à mesma rotina, isso faz com que sua capacidade de reinterpretar e se adaptar fique reduzida. Estamos falando que a falta de diversidade, a falta de divergência,
é um atentado direto à plasticidade cerebral. Muitas das coisas que a gente enfrenta hoje do ponto de vista social, elas são resultado de uma falta de habilidade da nossa parte enquanto pessoas, enquanto seres humanos, de desenvolver estratégias para lidar com coisas diferentes. Alessandra Pereira, doutora em educação. E a primeira coisa que é importante a gente pensar é entender que a sala de aula, o contingente de uma sala de aula, ele é formado por pessoas das mais diferentes características e nós vamos precisar aprender a lidar com isso. No entanto, muitas das vezes, as nossas maiores dificuldades e a nossa falta de habilidade é lidar com aquele que é diferente, com essa forma de pensar que às vezes é estranha, que às vezes é distante daquilo que nós estamos acostumados, e nós temos uma tendência, na maioria das vezes, de julgar, de combater, de querer mudar a ideia do outro. Nós temos, às vezes, formas e expressões que parecem, ou que às vezes são preconceituosas, são racistas, e a gente precisa começar a usar estratégias que nos ajudem a combater as nossas próprias fragilidades em lidar, em desenvolver maneiras de conviver com pessoas que têm uma diversidade de formas de ser e de formas de se apresentar que são diferentes da nossa. A diversidade nos ajuda em nossa vida pessoal e também é chave em nosso desenvolvimento profissional. McKinsey & Company, uma das consultoras mais prestigiadas do mundo e referência global em estratégia de negócios, mede há anos o impacto da diversidade no trabalho. Em todas as indústrias e regiões, as organizações com equipes de liderança diversa têm 39% mais chances de ter melhores resultados financeiros do que seus concorrentes com equipes menos diversas. Em primeiro lugar, se compreendermos que nossos talentos são diversos, quanto mais eles estiverem representados na organização, melhores serão as decisões. E não é só isso. Se tivermos uma equipe diversificada, haverá questionamentos. É aí que entra o conflito, mas o conflito como algo positivo. A inovação e a criatividade surgem justamente desse conflito, dessas perspectivas diferentes sobre um mesmo tema, da troca de ideias. A interdisciplinaridade ou a multidisciplinaridade, que hoje em dia se tornaram termos muito potentes no universo da ciência, falam exatamente sobre isso, né? Para o descobrimento e todo o trabalho que foi realizado no projeto do genoma humano, os biólogos, os físicos, as engenheiras e também as pessoas das ciências da computação, da informática e assim por diante, estão todos completamente misturados e envolvidos ali. Eu acho que o projeto Genoma Humano seja uma das evidências de que o projeto, a questão, era complexo demais para uma única perspectiva, para uma única disciplina. Ouvir outras vozes, aprender e deixar-se desafiar por outras perspectivas é fundamental para o seu desenvolvimento profissional. Estar aberto a receber feedback abre caminhos que sozinhos não conseguimos ver. Ray Kroc, o homem que transformou o McDonald's num fenômeno global, resumiu isso numa frase que se tornou filosofia. Nenhum de nós é tão bom como todos nós juntos. Aprendemos muito estudando, mas quando a gente começa a trabalhar, você se depara com algo totalmente diferente, algo novo. Aparece um monte de pessoas que começam a te dar feedback o tempo todo e que pensam muito diferente de você. Agostina Elgueiro, estudante de Direito e estagiária em sua primeira experiência profissional. No início você se sente desconcertada, e isso gera um certo mal-estar e até mesmo insegurança. Mas com o tempo, você percebe que isso é necessário, que esses debates, a longo prazo, sempre ampliam sua perspectiva. Se você souber aproveitá-los, essa diferença pode fazer você crescer muito. Se eu puder trabalhar em uma organização que não exija que eu me adapte, onde eu possa ser eu mesmo no trabalho, onde seja respeitado e valorizado pelo que sou, vou me sentir muito mais feliz, terei melhor saúde mental, colaborarei melhor e não vou embora. Portanto, há aqui também um impacto direto no bem-estar das pessoas, o que, obviamente, reduz a rotatividade, gera maior comprometimento e maior produtividade, o que também está comprovado, e isso, mais uma vez, é melhor. Neste mundo globalizado e hiperconectado, a diversidade é algo inevitável, algo que faz parte do nosso dia a dia. Quanto mais cedo começarmos a normalizar, aprender, ouvir e assim por diante, obviamente esse processo será muito mais enriquecedor.
A capacidade de ter a experiência da diversidade a nível ideológico, conceptual, não só vai enriquecer o indivíduo e o eu, mas também a nível micro, a nível neurobiológico, a nível neuroquímico e também a nível social. Você agora é um indivíduo, um cidadão que possui uma capacidade treinada de plasticidade neuronal e que por isso tem a capacidade de se adaptar a novos contextos. Então, o ingrediente secreto para o seu crescimento não é só um curso, nem mesmo um contato. O verdadeiro ingrediente secreto está dentro de você. É a sua decisão de se encorajar e de se cercar de pessoas que pensam de forma diferente, de escolher ambientes mais diversos, de abraçar e de aprender com todas essas diferenças. Porque, muito além do seu valor social, a diversidade é um fator real e fundamental para o crescimento profissional. Faz você pensar melhor, ajuda a dar uma nova perspectiva às suas ideias e a aprender mais rapidamente. Busque sempre um ponto de vista diferente, não para confirmar aquilo que você já pensa, mas para descobrir o que ainda não está vendo. É aí que está a chave, e esse é o ingrediente secreto: a diversidade. Porque, como bem diz o velho ditado, onde todos pensam da mesma forma, ninguém pensa muito. Na plataforma online do MacCampus Comunidade, você encontrará uma enorme variedade de cursos livres e gratuitos, feitos para te capacitar e te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Saiba mais em arcosdourados.com. Este podcast foi apresentado por Arcos Dourados,